Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar no Rio Jordão para ser curado da lepra? Alternativa A, 15 vezes. Alternativa B, 10 vezes. Alternativa C, 7 vezes. Alternativa D, 4 vezes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 7 vezes. Então desceu, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. 2 Reis capítulo 5 versículo 14. Pergunta 2. Do que João Batista chamou Jesus quando o viu pela primeira vez? Alternativa A, Cordeiro de Deus. Alternativa B, Pão da Vida. Alternativa C, Ungido de Deus. Alternativa D, Filho do Homem. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 versículo 29. Pergunta 3. A frase, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, está escrito em qual livro da Bíblia? Alternativa A, Atos. Alternativa B, nenhum livro. Alternativa C, Salmos. Alternativa D, Provérbios. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, nenhum livro. É muito comum vermos pessoas usando essa frase e afirmando que ela é bíblica, mas não é, ela é apenas um ditado popular. Pergunta 4. Quantas das 10 virgens da parábolas de Jesus eram prudentes? Alternativa A, nome. Alternativa B, 7. Alternativa C, 2. Alternativa D, 5. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 5. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Mateus capítulo 25 versículo 1 e 2. Pergunta 5. Quem foi sepultado por Deus em um vale? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Abraão. Alternativa D, Jó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultam num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio capítulo 34 versículos 5 e 6. Pergunta 6. Quais homens do Antigo Testamento apareceram no Monte da Transfiguração e conversaram com Jesus? Alternativa A, Davi e Salomão. Alternativa B, Isaías e Abraão. Alternativa C, Moisés e Elias. Alternativa D, Adão e Josué. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Moisés e Elias. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Mateus capítulo 17 versículo 3. Pergunta 7. Quem pediu o corpo de Jesus a Pilatos após a sua crucificação? Alternativa A, Maria. Alternativa B, José. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, José. E, vinda já a tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus.
Este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Mateus capítulo 27 versículos 57 e 58. Pergunta 8. Qual rei de Israel morreu queimado em seu próprio castelo? Alternativa A, Manaém. Alternativa B, Jeroboão. Alternativa C, Zinri. Alternativa D, Acabe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Zinri. Entrou, pois, Zinri, e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si, e morreu. 1 Reis capítulo 16 versículo 10, 11 e 18. Pergunta 9. A quem Paulo chamou de companheiro de lutas? Alternativa A, Arquipo. Alternativa B, Silas. Alternativa C, Filemon. Alternativa D, Timóteo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Arquipo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Afia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Filemon capítulo 1 versículo 1 e 2. Pergunta 10. Quanto valia o perfume que Maria derramou aos pés de Cristo? Alternativa A, 80 denários. Alternativa B, 150 denários. Alternativa C, 300 denários. Alternativa D, 50 denários. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 300 denários. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. João capítulo 12 versículo 4 e 6. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.